Há uma frase que ouço muitas vezes, que é a seguinte: eu ouço bem, o problema é que não percebo o que as pessoas me dizem. E muitas vezes esta pessoa até consegue ouvir, perfeitamente normal. Quando alguém fala diretamente com ela, num ambiente tranquilo, mas depois vai a um restaurante, está numa reunião de família, há várias pessoas a conversar e começa a perder partes da conversa. Bem, se isto acontece consigo, quero explicar-lhe uma coisa importante. Ouvir e compreender não são exatamente a mesma coisa. É precisamente aqui que muitas pessoas começam a perceber que, afinal, existe um problema. Imagine uma reunião de família. Está toda a conversar, a televisão está ligada, pratos na mesa, várias pessoas a falar ao mesmo tempo. E alguém lhe faz uma pergunta. O que é que acontece? Talvez tenha ouvido que alguém falou consigo, mas não conseguiu perceber exatamente aquilo que lhe disseram. E então responde: desculpa, mas podes repetir? A pessoa repete. E às vezes percebe, outras vezes não. E começa a pensar que o problema são as pessoas que falam baixo ou falam depressa e não têm uma boa dicção. E atenção, às vezes até podem falar baixo ou depressa. Mas quando isto começa a acontecer repetidamente, principalmente em ambientes com várias pessoas ou com ruído de fundo, vale a pena olhar para aquilo que está a acontecer consigo. O nosso sistema auditivo tem que fazer várias coisas. Primeiro, temos de conseguir detectar o som. Depois, temos de conseguir distinguir os diferentes sons. E quando existem várias pessoas a falar ou existe ruído à nossa volta, precisamos de conseguir perceber aquilo que é importante e deixar aquilo que não é importante de lado. É por isso que uma pessoa pode dizer eu ouço e ao mesmo tempo ter muita dificuldade em perceber uma conversa, em entender. O problema não é necessariamente deixar de ouvir. O problema pode começar por deixar de compreender. Há pessoas que me dizem: Tomé, eu em casa ouço perfeitamente. Se falarem comigo diretamente, eu percebo. Na televisão até consigo acompanhar, mais ou menos. O problema é quando estou com várias pessoas. Eu digo-lhes: esta situação é muito mais comum do que imagina. Porque é precisamente quando deixamos de estar num ambiente silencioso que as dificuldades podem tornar-se mais evidentes. Num restaurante, num café, numa reunião, num evento, numa conversa de família ou simplesmente até quando 2 ou 3 pessoas começam a falar ao mesmo tempo. Eu digo-vos, isto também é uma razão pessoal. A minha avó tinha dificuldades auditivas bastante acentuada e foi durante muito tempo adiando um problema ou procura de uma solução. Eu lembro-me de uma coisa que me marcou. Nas reuniões de família, ela começou progressivamente a participar menos nas conversas. Quando várias pessoas estavam a falar, muitas vezes já não conseguia acompanhar aquilo que estava a ser dito. E havia momentos em que ela ficava simplesmente ali, com aquele sorriso, quase como se estivesse a acompanhar a conversa. Mas nós percebíamos que muitas vezes ela não tinha percebido o que tinha sido dito. E isso foi fazendo com que se afastasse cada vez mais daqueles momentos de família. Só quando encontrou uma solução adequada é que percebeu que ainda havia outra vida para viver, para participar. Só depois de encontrarmos uma solução adequada é que ela percebeu que existia muitos momentos de família que estava a perder. E é por isso que eu não gosto quando uma pessoa me diz: não vale a pena fazer nada. Eu ainda ouço. Porque a questão não é apenas saber se ouve ou não ouve.
A questão é perceber em que situações está a deixar de compreender e a deixar de participar. Quando uma pessoa começa a evitar conversas, deixa de participar em reuniões familiares, começa a evitar restaurantes ou simplesmente prefere ficar no seu canto do que acompanhar uma conversa, porque isto tornou-se cansativo e isso já está a ter impacto na sua própria vida. A perda auditiva não tratada está associada ao maior isolamento social e também ao maior risco de alterações cognitivas. Por isso, não devemos olhar para esta dificuldade auditiva apenas como um problema de volume ou dicção. É um problema que pode afetar a forma como participamos na nossa própria vida, na nossa própria família. Por isso, se alguma vez houver eu ouço, mas não percebo, se alguém da sua família lhe diz frequentemente tu ouves, mas não percebes o que estamos a dizer, não ignore. Comece por falar isso com a sua família e procure perceber em que situações esta dificuldade aparece. Porque pode ser precisamente aí que está o primeiro sinal que a sua audição precisa de alguma atenção, ou de muita. E depois, no próximo vídeo quero falar sobre uma situação mais concreta. Porque é que conseguimos conversar relativamente bem em casa, mas num restaurante parece que deixamos de perceber metade do que nos dizem. Se conhece alguém em que isto lhe acontece, partilhe este vídeo com essa pessoa. E até ao próximo vídeo.